Olá, seja muito bem-vindo à Band. Começa agora a entrevista especial do Band Eleições 2012 com os candidatos a prefeito de Palmas. Ele é casado, é católico fervoroso, atua fortemente na região sul de Palmas. É empresário da área da construção civil e tem gerado muita polêmica durante esta corrida eleitoral de Palmas. Estamos falando de Fábio Ribeiro, do PTdoB. Candidato, seja muito bem-vindo aqui à Band. Candidato, aonde o senhor nasceu e como chegou até aqui? Fernando, telespectadores da Band, eu nasci em Palotina, no Paraná, e saí de lá do Paraná já muito cedo, ainda com 6 anos de idade. Meu pai e minha mãe muito empreendedores, né? O pai motorista de caminhão de combustível e resolveu abrir um posto de gasolina em Rondônia, né? A mãe acompanhando um restaurante. E eu, como não sabia nem dirigir nem cozinhar, então sobrou para mim o papel de atender as mesas e começar ali a vida empresarial como garçom. E atendendo as pessoas e tudo mais, é inevitável que você acaba se comunicando e tudo. E nessa história, por exemplo, conhecemos algumas pessoas de estar nesse posto, né, com esse empreendimento dos meus pais, conhecemos um grupo de empresários que tinham um investimento em Palmas. E aí, involuntariamente, vinham os convites, né? Vamos para Palmas, vamos para Palmas. Isso era que ano? Isso aí foi no ano de 1990, né? Em 1990 começaram a vir os primeiros convites para o meu pai e a minha mãe estarem vindo para Palmas. E eles vieram para cá e acabaram conhecendo algumas pessoas, mas não fixaram residência, né? Vieram e abriram um empreendimento de sociedade na área de combustíveis com outras pessoas que aqui já estavam e depois retornaram para o estado de Rondônia. E a gente estava naquela fase transitória mesmo, um período em que o Brasil sofreu assim um verdadeiro baque, né, na questão. A gente estava recém-saído de uma crise, a região de Rondônia era uma região de garimpo, e nessa região, por exemplo, as coisas foi o período em que o Fernando Collor de Mello era o presidente, e aí ele praticamente fechou todos os garimpos no Brasil, e era uma área que o meu pai atuava com venda de combustível, assim, atuava com mais força, né? E essa nossa vinda para Palmas, eu quando cheguei, aí eu já vim bem depois, no ano de 1996, final de 95, começo de 96, para trabalhar na construção da Ubra, né, ali na Teotônio Segurado. Então, na Ubra eu fui almoxarife, na Ubra eu fui ajudante, lá eu fui servente, e ali, por ser, por exemplo, um ambiente acadêmico, educacional, a gente acabou conhecendo muito, porque a construção ia acontecendo e os cursos iam sendo implantados. E assim como foi Palmas, foi se aperfeiçoando em pleno voo. E ali a gente, graças a Deus, conseguiu abrir bem mais o nosso leque de amizades e tudo. Na época, o professor Hugo Edgar Lude, que era o reitor da Ubra, o professor Wolfgang Tess, que era o reitor da Ubrinha, que a gente chamava lá na Avenida JK, e assim, com um ciclo de amizade. Mas pessoas tão boas, empreendedoras mesmo, pessoas com outro nível cultural, e que essas amizades foram se expandindo, né? E eu, com uma veia comercial muito grossa, já tive, por exemplo, vários empreendimentos em Palmas. Vários e vários. O que estragou na política de lá para cá, sendo que estava tudo novo, caminhando para um futuro decente, vamos assim dizer? Fernando, a política no Tocantins, ela é reflexo de tudo aquilo que as pessoas trouxeram de outros estados. Ou seja, já começou errado. Eu não digo para você que a política do estado do Tocantins é uma política errada, sabe? Porque é o seguinte, nós temos órgãos fiscalizadores como tribunais de contas, então é função deles estarem fiscalizando a atitude dos gestores. Você tem, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, você tem uma Assembleia Legislativa que é a função de fiscalizar. O que aconteceu, na verdade, do meu ponto de vista, é que alguns políticos, por exemplo, lançaram mão de todas as práticas. E tem algumas práticas na política que não se usa mais e que nunca deveriam ter sido usadas, né? Então, as pessoas sem ideologia, sem um mínimo de princípios, sem um mínimo de rumo a ser seguido, começou a se praticar de tudo. E aí aquela questão do ganha-ganha, né, do poder pelo poder, fez com que chegássemos onde estamos. O senhor confia nesses órgãos fiscalizadores? Sim, sim. O dia que nós perdermos a confiança na justiça, que perdemos a confiança, isso de forma completa, nós confiamos acompanhando, não é confiar desconfiando.
Nós não podemos partir do princípio que todo mundo, Fernando, é desonesto. Nós não podemos partir do princípio que todo mundo é desonesto. Nós temos pessoas boas, pessoas criativas, pessoas trabalhadoras, pessoas que fazem, por exemplo, uma chuva com um copo d'água. E Palmas, essa vertente é muito grossa, por exemplo, de você ter que ser criativo para poder sobreviver. Porque a competitividade ela já acontece em Palmas desde a divisão territorial do município, em que a pessoa dava-se os imóveis. Hoje o imóvel é um absurdo, absurdamente caro, né? Mas teve uma época em que dava-se lote na Avenida JK. Eu vivenciei nessa época. Mas por que você não conseguiu? Porque tinha as mesmas dificuldades que tem hoje numa escala um pouco menor. Né? Hoje a dificuldade, você pode fazer um bom projeto, conquistar uma área muito boa, né, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, porém você precisa ter, por exemplo, hoje você tem um grau de dificuldade bem maior. No passado o grau de dificuldade era praticamente inexistente, mas era bem menor, mas tinha. O senhor ainda não terminou a faculdade, o senhor se arrepende de não ter feito isso antes? Na verdade, eu ainda estou cursando, né? Eu não desisti do curso, eu apenas parei momentaneamente para poder me dedicar de forma completa à disputa eleitoral, à disputa pela prefeitura, né? Mas eu falo para você, não existe nenhum outro mecanismo que transforme a sociedade a não ser a educação. Não existe. E eu também não pretendo abdicar do curso e, concluindo esse curso, a faculdade de Direito, eu pretendo fazer especialização em gestão pública. Eu tenho essa paixão. Por que o PTdoB não teve mais pré-candidatos durante as convenções nessa eleição? Nós pegamos o partido num momento em que ele estava numa fase transitória. O partido, o PTdoB, e eu tenho que reconhecer isso, se eu aceitei o desafio de me candidatar, a minha vida a partir de agora é uma coisa que em nada pode ser omitido, em nada pode ser varrido para debaixo do tapete. E eu sempre me expus de forma completa. Eu nunca procurei esconder nada, até porque eu tenho orgulho da minha vida, orgulho do que eu faço, inclusive dos erros que cometi, por exemplo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, com 35 anos apenas, eu tive a oportunidade de ter vivido bastante coisa, sabe, Fernando? Muitas dificuldades que algumas pessoas ainda passarão e eu já passei há algum tempo nessa minha vida. E com certeza, como ser humano, esse erro, por exemplo, eu até falo que tem o direito de errar quem se propõe a fazer alguma coisa, e eu sempre gostei de fazer muita coisa. Mas, respondendo a sua pergunta, eu falo para você, nós temos a oportunidade de fazer diferente. E o PTdoB vinha tendo uma conduta que era sigla de aluguel, partido que se propunha a denigrir a imagem dos outros. O PTdoB cometeu esse erro por conta de uma gestão. O partido, o nosso estatuto é lindo. Se você lê, você se apaixona pela ideologia do partido, pela própria história, como ele surgiu. Mas as pessoas que estavam à frente do partido, elas tinham uma conduta duvidosa. E essa conduta, você acabou levando o partido para um descrédito. E nós entramos e viemos resgatando, buscando pessoas. Nós temos no nosso partido hoje economistas, nós temos professores de nível universitário, nós temos policiais militares, nós temos capitão, nós temos subtenente, nós temos empresários, nós temos farmacêuticos. Então, assim, nós temos um nível e nós temos muitos professores, nós temos muitos educadores. Foi uma linha por onde eu procurei atuar bastante e esse convite, 90% das pessoas que estão no partido hoje foram convidadas por mim. Então, assim, eu empunhei a bandeira do partido, levei muita pancada, Fernando, levei muita pancada. Apesar de ter muita gente, muito profissional, pessoas, enfim, especialistas no partido, não teve ninguém que quis sair pré-candidato. Sim, nós temos posso citar nome, né? Nós temos a professora Beth Manzano, que é economista e professora universitária e professora do IFTO, nós temos o subtenente Mendes, nós temos o Cabo Everaldo, nós temos da área empresarial, nós temos o Antônio Pessoa, nós temos no segmento evangélico também. Então essas pessoas com quem nós buscamos justamente para propor para a sociedade uma nova alternativa, com outra linha de atuação que não fosse, por exemplo, político de profissão, político de carreira. Que fim deu o Getúlio Vargas, que até então se destacava no partido aqui em Palmas? O Getúlio Vargas ele se encontra afiliado no partido ainda, mas ele teve uma postura assim de deixar as coisas acontecerem. Ele foi presidente, ele presidiu,
né? E aí eu, por exemplo, como oponente às práticas que ele vinha fazendo dentro do partido, não posso deixar de mencionar que, por não concordar com aquela maneira de fazer política, a gente tem a nossa, né? E nós fazemos a política, Fernando, de forma muito clara. A política não é um bicho de 7 cabeças, não. A política é cada um de você, telespectador que está em casa nos assistindo, e é cada um de nós, profissional liberal, o gari. A política somos todos nós, entendeu? Se nós sairmos fora da política, os maus perpetuam, eles tomam conta de tudo. Agora, se nós viermos para dentro e conhecer a integridade de cada pessoa, fica mais fácil fazer política. Difícil é fazer política tacando pedra, sabe? Destruir é muito fácil, construir é que é complicado, é difícil. Tanto é que o nome do prédio é difícil, porque não é fácil fazer. Política é o mesmo sentido. Até depois do debate, as redes sociais repercutiram muito o debate da Band, em que o senhor participou também, e muitos ali disseram o seguinte: sentimos falta do Getúlio Vargas. Não estou falando da pessoa, mas como que você avalia essa manifestação da população sentindo falta do Getúlio Vargas? Eu falo para você, eu recebo até essa informação com uma certa, para rir de uma situação como essa, Fernando, porque eu honestamente, e volto a dizer, é o meu oponente dentro do partido por conta das práticas. Eu não contesto o Getúlio enquanto pessoa, cidadão, pai de família. Isso aí ele tem o meu respeito, assim como todo cidadão tem. A população está preparada ainda para ter um prefeito condizente, administrativo? Está. A população ela não só está preparada, como ela está carente. A população busca esse prefeito e o grande problema é que o mal político ele se farta em cima das velhas práticas. Por exemplo, nós lutamos pelo fim do carro de som, lutamos pelo fim das contratações, lutamos pelo fim da prática da requisição, sabe? Lutamos pela prática, pelo fim dessas práticas antigas. Nós estamos vencendo aos poucos, sabe? Eu percebo que a justiça tem buscado e tem alcançado, né, nessa busca constante dela pela eliminação das velhas práticas da política, que não leva ninguém a lugar nenhum, porque, Fernando, fechar é um termo que se usa muito em política, mas contratar eu chamo de liderança, que são as pessoas que vendem a boa vontade, a boa fé do eleitor para um político. Eu chamo de liderança, não tem outro nome. E tem essa velha prática do fechar com fulano, fechar com ciclano. Na verdade, são pequenos manipuladores, certo? Que muitas vezes eles não têm consciência do mal que eles fazem para todo o município, para todo o estado, para todo o país. Eu vejo o senhor falar muito sobre cultura. Cultura dá votos? Sim, cultura dá muito voto e uma boa gestão, por exemplo, o reconhecimento da sociedade, ele é perceptível. Você pode observar, por exemplo, em outras cidades a nível de Brasil e inclusive fora do Brasil, onde você já esteve, você tem uma cultura de turismo. Então, com o turismo tem várias outras questões que envolvem o desenvolvimento daquela região. Cultura por si só, ela já é um fator de desenvolvimento. Por si só, ela já é um fator de desenvolvimento. Nossa cidade, vocês podem observar, nós não temos uma veia industrial tão grossa como nós temos a veia de turismo. Nós não temos, por exemplo, segmento comercial, ele se bem implementado, se bem trabalhado, ele pode fazer um boom em Palmas, porque nós estamos numa posição privilegiada, geograficamente falando, nós estamos numa posição geográfica privilegiada, mas nós não temos cultura e nem monocultura. Não adianta falar, para plantar um único hectare de soja, gasta-se um absurdo, degrada-se num nível assim assustador e produz-se muito pouco, entendeu? A renda é muito pouca da questão da monocultura, da soja, do sorgo, da cana. Então nós já temos exemplo a nível de Brasil. Você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem cidades com vocações definidas. Exemplo, Franca, capital nacional do calçado masculino, entendeu? Depois você tem Jaú e Bocaina, duas cidades polo. Bocaina, por exemplo, produz o solado do sapato para todo o Brasil. Jaú já produz o calçado feminino. Por que o Tocantins não pode atuar da mesma forma, levantando-se, não é impondo, Fernando? Eu não posso chegar aqui
e apresentar, por exemplo, que a vocação de Palmas é o turismo e acabou. Não, vamos fazer um estudo, mas nós temos muita gente bem intencionada, extremamente bem intencionada, querendo ver o sucesso da cidade e do estado. Agora, depende da cultura, porque também senão fica uma política do pão e circo. Nós tivemos essa política do pão e circo recentemente, né? Mas é o seguinte, a cultura é um passo, a educação é um salto. Se você tiver, por exemplo, um salto, mas alicerçado, um salto em que você pise de forma firme no solo que a gente tem, você tem condições de atuar. Por exemplo, o segmento cultural avança muito se você tiver uma educação condizente. Um povo mal educado, um povo sem cultura, dificilmente progride. E essa progressão, esse progresso que Palmas teve, esse crescimento assustador, foi justamente porque nós estamos nessa miscigenação, essa mistura de culturas. Você, por exemplo, é paulista, eu sou paranaense, tem pessoas, a incidência de maranhenses, por exemplo, dentro do estado do Tocantins é muito grande. E por isso, por exemplo, você tem uma cultura assim muito forte, né, essa questão do nordestino, essa questão do nortista. Nós temos também a incidência de paraenses muito grande, de piauienses. E esse povo veio para cá e fez acontecer o que é hoje. Né? Então, assim, cultura desolada, ela solta da questão educacional, acontece isso que você está falando. Mas precisamos de cultura, Fernando, e a nossa veia cultural ela é muito grossa, até porque essa diversidade cultural é o que torna o Tocantins esse oásis, esse Eldorado que ele é. Existe muita falta de identidade ainda. Muita falta de identidade, mas eu falo para você, deixar de valorizar o que a gente tem e deixar de aproveitar, por exemplo, as oportunidades que essa falta de identidade gera. Por exemplo, Taquarussu. Taquarussu você tem do hippie ao capim dourado. Então, desse segmento até esse outro, você tem praticamente dois extremos. Porque o hippie ele tem uma cultura urbana, muito assim, um pouco mais vertiginosa. O capim dourado já é aquela cultura um tanto quanto conservadora, de valorização. E tem a raiz disso tudo, que é a valorização de uma comunidade, toda uma questão histórica, né? E isso o maranhense ele faz, por exemplo, no Tocantins com brilhantismo. A Igreja Católica ajudou no seu envolvimento nos movimentos sociais e estudantis? Com certeza, de forma contundente. Eu sou sebista, né? Eu sou das comunidades eclesiais de base, com muito orgulho, sempre participei ativamente. Minha mãe é uma católica fervorosa e aquela mesmo não é de ir à missa aos domingos, ela sempre me ensinou que igreja se pratica no dia a dia, todos os dias. Do acordar ao repousar você tem que estar praticando, porque de nada adianta você ler a Bíblia, você participar de um culto, de uma missa no domingo, se você não praticar aquilo no dia a dia. Então é muito simples se esconder atrás da Bíblia, né? Agora, fazer a Bíblia de escudo para você. Agora, você ser escudo para os ensinamentos, para os mandamentos de Deus é um pouco mais difícil. E eu falo para você, eu professo a religião católica, respeito as demais, e é uma coisa que eu já repeti, inclusive no debate da Band, que honestamente eu falo para você, e sem aqui rasgar seda, sabe, mas o debate da Band me colocou em condição de igualdade na disputa, no debate de ideias com os demais candidatos. É uma oportunidade que eu falo para você que se não tivesse naquele momento a minha condição eleitoral, inclusive de pontuação em pesquisas, hoje ela estaria bem diferente. Então foi um debate que foi feito antes e as pessoas puderam perceber, olha, o Fábio tem um conteúdo que precisa ser aperfeiçoado em algumas questões e que precisa ser melhor aproveitado em outras, mas o Fábio tem conteúdo. Então foi isso que eu recebi das pessoas. Mas voltando a falar de religião, Fernando. A Igreja Católica está te ajudando? Sinceramente, ajuda porque nós temos uma inserção nós somos presentes na comunidade onde a gente frequenta, né? A comunidade Santo Antônio, no Jardim Aureni 3. A Igreja Católica está ajudando, na verdade, todos os candidatos quando o padre, na sua homilia, pega, empunha o microfone e com veemência ele defende. Vamos dar um basta na corrupção. Ela já está me ajudando, porque eu sou um candidato que eu não tenho práticas de corrupção, eu não tenho contratação de militância, eu não tenho distribuição de requisição, eu não tenho mega comícios, mas eu tenho muito tempo para discutir as soluções da cidade com quem quer ver essa cidade melhor. Isso eu tenho. Tem candidato comprando voto? Sim, tem candidatos comprando votos, cooptando outras candidaturas, tentando, inclusive tentando. Eu até peço para você o direito de não estar mencionando, porque quando você acusa sem ter prova, na verdade você está
eu não sou um candidato fantasioso, Fernando. Então o senhor não tem provas? Não tenho provas, mas nós temos indícios, nós temos uma conversa, por exemplo. Eu sou incapaz de gravar uma pessoa para estar usando isso de forma pejorativa, de forma a denigrir a imagem das pessoas. Então eu não uso esse tipo de prática, abomino. Eu acredito que a honestidade, nós não podemos, Fernando, nos nivelar por baixo, nós temos que nivelar por cima e trabalhar com as pessoas boas. Se você me vê andando com um vagabundo, se você me vê andando, por exemplo, com uma pessoa que pratica algum ato, por exemplo, ilícito, improbo, ilegal, com certeza eu me assemelho àquela pessoa. Mas eu tenho buscado dia após dia estar próximo, por exemplo, de pessoas com boas práticas. Eu tenho uma amizade muito estreita, uma pessoa a quem eu respeito muito, que é o Dr. Júlio Resplande, foi delegado, foi deputado, é juiz aposentado, um escritor. Eu tenho buscado, por exemplo, eu tenho um respeito e uma amizade também com o ex-vice-prefeito de Palmas, ex-deputado, deputado constituinte, que é o Derval de Paiva, pessoa a quem eu respeito e admiro. E eu tenho buscado nessas pessoas e outras tantas, eu estou citando esses dois que são pessoas, são ícones da política, extremamente conhecidos, mas eu tenho tantas outras pessoas, Fernando, que se aproximam da gente e são essas pessoas que nos interessam. Pessoas com práticas esdrúxulas, com práticas de corrupção, pessoas com prática de compra de voto e tudo mais, ela não nos interessa porque não tem conteúdo. Se você tirar o dinheiro de quem compra voto, qual o poder, por exemplo, de transformação que essa pessoa tem? Se você tirar, por exemplo, o dinheiro escuso de um empresário, qual a força que ele tem para se manter no comércio? E eu sempre falo, administrar com dinheiro, todos administram. Eu quero ver fazer acontecer sem ter o dinheiro. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí. Voltamos a falar com o candidato à Prefeitura de Palmas, o candidato Fábio Ribeiro. Caso o senhor perca esta eleição, você aceitaria alguma secretaria e qual? Fernando, isso é muito complexo. Eu falo para você o seguinte, eu só decido essa questão se eu estiver em grupo. Eu aprendi a trabalhar em grupo e eu só decido isso em grupo político. Eu não faço composição pessoal, defesa de interesse pessoal. Porque custa muito caro você pegar um dinheiro de um grupo político, você aceitar um acordo com um grupo político e você não ter o seu grupo. Eu sou um idealista, sou um visionário, eu tenho um sonho de transformar esse estado num grande polo de desenvolvimento da região centro-oeste. Se o futuro prefeito achar que o senhor tem credenciais para ocupar uma pasta, o senhor não aceitaria? Porque o convite seria individual. Teríamos que estar discutindo isso em bloco. Em grupo. Eu falo para você assim, são velhas práticas que alguns grupos políticos do nosso estado, do Brasil inteiro, já tem essa prática de estar pegando uma pessoa que surge na política, é como se estivesse transplantando uma planta de um solo fértil que vai vingar, que vai frutificar, tirasse dali e colocasse em cima do concreto. Então eu tomo muito cuidado, eu tenho muito receio. Eu não vou dizer para você que sim e não digo para você que não. Mas eu falo para você dessa minha preocupação de estar tirando uma planta nova e estar colocando num solo infértil. Né? Mas eu acredito também na grandeza, acredito na boa vontade de algumas pessoas. O governador do estado, o governador Siqueira Campos, ele teve uma atitude de convidar o secretário Danilo de Melo Souza, que era um secretário brilhante. E aí eu passo por cima da questão partidária. Mas ele colocou o professor Danilo na Secretaria de Estado da Educação e funcionou muito bem. Mas eu quero adotar a prática do professor Danilo, que veio ao seu grupo político e a gente, justamente por estar nos bastidores de política e estar participando, ter essa vivência partidária, a gente percebeu, Fernando, que foi uma atitude ímpar, digna de professor Danilo, independente de partido político. Caso o senhor ganhe, quem o senhor chamaria dos candidatos para trabalhar com o senhor? Nenhum deles. Eu tenho admiração por todos, respeito todos eles, mas a política nós temos que valorizar as pessoas que se dispuseram a enfrentar a guerra ao nosso lado. As pessoas que se dispuseram a guerrear contra a gente, a lutar. Nesse caso, cada um estão no campo de batalha disputando o seu espaço. Mas eu acredito que dentro do meu grupo político eu tenho várias pessoas
extremamente capazes, né, de estar ocupando, por exemplo, todas as pastas. Inclusive, eu tenho um desafio, eu vou lançar o meu secretariado antes mesmo da eleição acontecer, que é para a pessoa votar em mim sabendo quem me acompanha. Eu não pretendo trazer pessoas de fora do estado, nem de fora do município, muito menos, Fernando, de fora do país. Muito menos de fora do país, para estar administrando, para estar gerindo a cidade. Eu tenho um termo que eu uso bastante, eu até saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E eu falo direto, só sabe onde o calo dói quem calça botina. Quem não calça botina não sabe. Então, quem vive em Palmas e conhece os seus problemas, sabe que a solução simples está bem aqui dentro do nosso município. Você já procurou algum candidato para fazer composição? Procurei e fui procurado. Mais procurei do que fui procurado. Eu acredito que pela minha conduta, pela minha forma de ser, eu tenho esse jeitão assim, muitas vezes a pessoa até me vê com certo receio, mas conversando comigo, me conhecendo, a pessoa vai ver que o Fábio faz o que é possível e o que é impossível para poder ajudar a transformar, por exemplo, uma sociedade. Fernando, eu tenho uma coisa, nós nos conhecemos, inclusive, numa situação idêntica. Eu não faço por obrigação de querer que as pessoas gostem de mim. Eu fui tão bem recebido em Palmas, eu recebi tanta ajuda em Palmas de várias pessoas, de vários os níveis, de várias religiões, que se eu deixar de ser essa pessoa, eu acredito que eu perco tudo isso e aquilo tudo se vai. Por que essas composições não aconteceram, então? Algumas pessoas têm um tipo de atitude no seu dia a dia, algumas pessoas querem que as coisas aconteçam de uma maneira, como eu te digo, um pouco mais rápida, e eu, por exemplo, eu não tenho preocupação com o tempo. A minha preocupação tem algumas coisas que requerem uma certa urgência e tem outras que nem tanto. Mas eu acredito que o fator financeiro foi o que mais me deixou assim nessa caminhada. Eu não vou dizer para você sozinho, eu não vou dizer que eu estou sozinho, não. Eu, graças a Deus, eu tenho apoio, ajuda de muita gente e as pessoas colaboram da maneira certa, da maneira honesta com aquilo que podem. Mas a falta de recurso foi justamente o que não me ajudou, por exemplo, a frutificar, a estar num grupo político, a estar, por exemplo, à frente de um grupo político com um pouco mais de peso, sabe? Me faltou essa questão, me faltou, a gente usa um termo, me faltou a bala, sabe? Estamos aí na guerra, mas me faltou até um pouco de munição para poder ter um exército um pouco maior. O senhor aparece muito baixo ainda nas pesquisas eleitorais. O senhor ainda tem esperança? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que nós começamos a entrevista falando, por exemplo, da situação em que a política se encontra. Eu vejo a sociedade com uma sede de mudança muito grande. E na medida que o tempo vai passando, e esse tempo é justamente esses 90 dias de campanha. A campanha esse ano ela foi um pouco mais fria que nos anos anteriores. E eu falo para você, nesses últimos 30 dias, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Então, a máscara, Fernando, ela cai. A máscara, ela cai. Isso é uma profecia ou é uma previsão? As duas, são as duas coisas. Eu acredito, mas acredito piamente na sociedade. Eu acredito no povo de Palmas, eu acredito que o cidadão quer isso. E a população de Palmas ela já está cansada, por exemplo, inclusive de candidatos personagens, de candidatos inventados. Ela está cansada já de candidatos, por exemplo, que fora do período eleitoral são pessoas inertes. Sabe? E nós, por exemplo, somos pessoas presentes na sociedade, são pessoas tanto no segmento empresarial, na região central, no segmento político. Eu confesso, eu tenho uma carência muito grande de atuação na região norte de Palmas, mas eu tenho, graças a Deus, uma presença marcante e as pesquisas me demonstram isso, tanto as internas que nós temos feito, como as pesquisas que são divulgadas pelos meios de comunicação, que a minha presença na região central e na região sul da capital, na região sul, inclusive com maior intensidade, ela é muito presente, eu sou muito presente nessas duas regiões. Agora, um fator curioso, as pesquisas mostram, por exemplo, que eu estou muito bem cotado no eleitorado um pouco mais, inclusive acima da minha idade. Eu entro muito bem no eleitorado entre 35 e 55 anos. Então é uma classe de pessoas um pouco mais experientes. Outra coisa, eu também entro muito bem nas classes um pouco mais
vamos dizer assim, com as classes econômicas um pouco mais alta. E na região sul, justamente por as pessoas me conhecerem e saber, por exemplo, da minha luta, que eu trabalho pelaquela região há 14 anos, Fernando, que a gente luta, seja por um simples canteiro, seja por um ajardinamento, seja por uma iluminação, seja pela construção de rotatória, pelo asfaltamento de rodovias, as pessoas já conhecem essa minha luta. E a minha luta, ela não é eleitoreira. Sabe? A minha luta ela é constante. Eu, terminando essa eleição, se Deus não permitir que seja dessa vez, por exemplo, eu vou redobrar as minhas forças e vou estar em campanha durante esses 4 anos para poder disputar a prefeitura novamente. Trabalhar na construção civil não dá mais dinheiro, não? Mas dinheiro é o que menos importa, Fernando. Por Deus do céu, eu gosto muito... Mas ninguém vive sem dinheiro. Eu sei, mas o pouco que eu tenho para me viver já é... E eu sou uma pessoa muito simples. Eu vim da roça, eu sou uma pessoa que eu não preciso ostentar a riqueza porque as pessoas me conheceram aqui carregando areia, sabe, de pá em pá, quando eu morava na Ureni 4 e comecei um pequeno depósito de material de construção. As pessoas me conheceram fazendo frete, fazendo mudança. As pessoas me conheceram vendendo suquinho de laranja nas esquinas aqui de Palmas. Na época eu tinha vários carrinhos de suco de laranja. As pessoas me conheceram trabalhando. Então eu não tenho necessidade de ostentação. Dinheiro é o que menos importa, porque o dinheiro ele é consequência do seu trabalho. Entendeu? Honestamente, a construção civil, ela me dá um ganho, justamente por conhecer bastante dessa área de construção, a construção civil, ela me dá um ganho absurdo. Mas eu trabalho, eu sou caminhoneiro, eu sou operador de pá mecânica, eu gosto de construção, eu gosto de construir. Minha esposa me fala que quando eu fico sentado na frente de uma parede, que eu chego a colocar a mão no queixo, ela falou, ó, vai derrubar a parede já, quer ver? Espera. Aí quando dá uma semana, tá lá, eu mexendo alguma coisa. A tua mulher não reclama não de você entrar na política e gastar dinheiro? Fernando, é o meu porto seguro. Até nessa campanha ela chegou para mim e falou, paizinho, você pode vender tudo, mas ela ainda fez esse sinal com as mãos. Ela pegou e falou, mas não vende a nossa casa não? E eu falo para você, Fernando, é um presente de Deus, é o meu porto seguro, é a pessoa que eu amo, mãe das minhas 2 filhas, eu sou família, não escondo isso de ninguém. Nós, dentro do nosso meio, na nossa igreja, seja no grupo de casais da igreja, seja na catequese, nós às vezes como catequistas, às vezes como catequizando, eu falo para você, eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho e pelos amigos principalmente. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho vários amigos verdadeiros, mas não é aquele amigo de estar na sua casa, de ficar... Não, é uma amizade diferenciada. Você sabe aquela amizade que o telefone toca de madrugada e você vai lá e socorre a pessoa, de repente, numa situação de emergência, e a pessoa faz da mesma forma? Isso é a amizade que conta. Amizade para comer churrasco na sua casa, para banhar na sua piscina, amizade para pegar teu carro emprestado e tudo mais, são amizades de interesse. Eu quero falar da amizade sabe, quase que amizade consanguínea mesmo, sabe? Aquela coisa que só o pai, só a mãe faz por você. E eu, graças a Deus, tenho muitos amigos que fizeram isso por mim já em Palmas. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco entrevistando o candidato Fábio Ribeiro à Prefeitura de Palmas. Voltamos a falar com ele, Fábio Ribeiro, candidato a prefeito de Palmas. Nacionalmente, por que não deu certo a fusão do PTdoB com o novo partido, o PR? O PR, na verdade, ele já é uma fusão de outros partidos, né? E essa metodologia de fusão partidária, ela tem que ser feita respeitando, por exemplo, princípios, estatutos. Eu acho que a convergência final, ela acabou não acontecendo por conta do PTdoB ter uma linha. O PTdoB, na verdade, Fernando, ele é uma origem, ele originou-se, por exemplo, por dissidentes do PT, do PCdoB e muita gente do PMDB. Então, foram dissidentes, pessoas que não conseguiram encontrar mais espaços nos seus partidos e acabaram convergindo na formação do PTdoB. Mas é um partido apaixonante e eu falo para você, eu inclusive sou da linha dos que eram contrário à fusão, embora naquele momento eu não fiz parte da fundação, da criação e nem dessa fusão, né? Eu sou da linha, por exemplo, que nós deveríamos manter o partido e aqui no estado nós estamos partindo para uma consolidação muito forte a partir de agora. A sua trajetória política se aproxima mais o da Luana Ribeiro. Estou errado?
Na verdade, eu tive compondo o grupo do prefeito Raul Filho praticamente durante 12 anos. E hoje, na verdade, e a Luana Ribeiro, nesses 12 anos em que eu acompanhei Raul Filho, ela era do grupo siqueirista. Então, assim, essa salada de fulana daqui, ciclana dali. Eu, na verdade, eu fui militante, eu fui dirigente partidário, eu acompanhei o prefeito Raul Filho por muito tempo e, honestamente, eu falo para você, para mim foi um aprendizado muito, mas muito importante estar vivendo a política do lado de dentro. Eu falo para você que a política é uma bola. Ou você está do lado de fora e só usa chutando, empurrando ela, jogando ela para lá e para cá, ou você está do lado de dentro, entendendo que a bola tem todas as costuras necessárias, que são vários, sabe, são vários gomos que precisam estar se juntando para poder fazer acontecer, para ser. Você acha que o Raul Filho foi injustiçado? Não. Injustiçado o Raul Filho não foi. Eu acredito que cada cidadão tem que pagar pelo erro que cometeu. Eu só vejo, e já falei isso em várias outras entrevistas em jornais escritos, que alguns poucos secretários da gestão do prefeito Raul Filho não compreenderam a magnitude da administração dele. E tenho dito e repito, o prefeito Raul Filho, ele é extremamente carismático, o prefeito Raul Filho é uma pessoa trabalhadora, ele tem todas as suas vantagens e desvantagens também, assim como eu tenho e qualquer um de nós tem. Mas eu ainda vejo nele, nesse momento, nós estamos, por exemplo, num momento político decisivo. Nós estamos na linha, praticamente chegando na reta final da política. Mas eu vejo, por exemplo, o prefeito Raul Filho com uma capacidade muito grande de inversão. E isso não é nem profecia e nem previsão. Isso é reflexo da eleição passada, em que ele, disputando a corrida eleitoral, largou em terceiro e chegou em primeiro. O Raul ele tem essa vantagem. Eu, honestamente, não percebi que dentro do grupo político dele, eu não percebi perspectiva de crescimento. Né? Chegaram-se muitas pessoas, a exemplo do grupo do senador João Ribeiro, chegaram-se muitas pessoas, grandes estrelas, entendeu? Extremamente reluzentes. E eu percebi que naquele momento era um momento em que eu tinha, por exemplo, que galgar novos espaços, trabalhar pela consolidação de um grupo, inclusive de pessoas que não tiveram a valorização. Um grande pecado do prefeito Raul Filho foi a comunicação. Ele é do tipo que bota o ovo e não canta, entendeu? E é por isso que nós comemos mais ovo de galinha do que ovo de pato. Né? Então o prefeito Raul Filho ele trabalhou muito, mas não divulgou. E outra falha gravíssima dele, por exemplo, também foi a valorização dos companheiros. Eu estou falando companheiro de primeira hora, não é campanheiro, que são pessoas que ficam só do lado dele em momentos de campanha, em momentos que ele tem poder. Você acha que foi ingenuidade dele? Eu acredito que a pessoa que se lança, por exemplo, em fazer alguma coisa, ela pode cometer vários pecados. O da ingenuidade é um deles. Mas o prefeito Raul Filho, eu acredito que eu até falo para você, se eu disputasse a eleição em que ele venceu, que foi a primeira que ele venceu, que foi a eleição de 2004 para prefeito, eu teria muito mais subsídio, porque o Raul tinha sido prefeito de uma cidade extremamente acolhedora, bonita, que eu gosto muito, que é Araguaçu, mas Araguaçu é uma cidade muito pequena. E eu, por exemplo, já vinha trabalhando comunitariamente, presidindo uma associação do Conselho de Segurança do Jardim Aureni 3, um bairro em que tem 30 mil pessoas. Então eu falo para você, eu tinha muito mais vivência com uma quantidade maior de pessoas do que o Raul tinha quando ele foi eleito. Né? E isso eu estou colocando agora eu tenho essa vivência, e naquela época ele não tinha a experiência de ser prefeito. Então a gente precisa compreender que a gente só comete erro quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Candidato, o senhor começou a bater no candidato Carlos Amasta. Ele se sentiu ofendido, entrou com recurso e ganhou um tempo de televisão do senhor. Por que essa metralhadora em cima dele? Fernando, na verdade não é uma metralhadora. Eu falo para você assim, para cada ação, uma reação. O candidato Carlos Amasta, ele começou a cooptar os meus vereadores. E eu vinha seguindo uma linha de política diferente do que os três maiores, por exemplo, praticam, que é essa política de massa, essa coisa de movimentar a militância e tudo mais. Eu queria fazer uma disputa, né, e eu me propus a fazer isso e vou seguir até o final, fazer uma disputa do debate de ideias. Eu não estou preocupado, eu não consigo esticar uma fita métrica, por exemplo, com conta bancária, eu não consigo. Nesse quesito eu perco e eu nem disputo. Até o senhor defendeu no próprio debate da Band uma campanha limpa. Isso. A minha campanha, Fernando, ela é uma campanha limpa. Agora eu não posso ser omisso, eu não posso ser covarde, fugir da briga. Nós estamos numa disputa eleitoral. E disputa eleitoral, ele lança a mão do poderio econômico que ele tem,
entendeu? E eu lanço mão, por exemplo, das ferramentas que eu tenho, das armas que eu tenho para poder estar lutando. O senhor acredita que a decisão do juiz de ter tomado o teu tempo foi uma decisão impensada? Não, 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 não. Eu, como eu te falei no começo, eu acredito muito na justiça do nosso país, acredito muito nos órgãos. O dia que eu perder a crença, eu faço igual o candidato fez, eu mudo para outro país. Agora, chegando lá nesse país, eu preciso entender, conhecer as particularidades, as peculiaridades que cada nação tem. Eu acredito, eu falo para você com toda a franqueza, essa imagem que o país é o país do carnaval, o país da bunda, sabe, que é um país em que tudo aqui está à venda, eu vou lutar a minha vida inteira para corrigir essa distorção que o mundo tem, essa visão que tem. E vou começar pela minha cidade, a cidade que eu amo e escolhi para viver. Se o senhor não fosse candidato, em quem o senhor votaria? Honestamente, eu teria uma escolha difícil para ser feita entre o candidato Abelardo, entre o Dr. Luciano e entre o professor Adail, mas eu não vou dizer para você também que não votaria de forma alguma nos outros três. Qual desses três? Desses 6, você quer dizer? Porque você disse que tem uma identidade dos três, então... Se fosse para mim escolher, Fernando, entre os três, seguramente eu escolheria o professor Adail por conta da vivência, da experiência de gestor, da luta, da vida, de ser daqui do estado do Tocantins e representar, por exemplo, muito bem a nossa classe. O professor Adail, ele é enérgico, ele é enfático e tudo mais, mas é uma pessoa que já não... Eu falo para você, essas pessoas eu conheço de conhecer e conviver, né? Já os outros 3 candidatos, por exemplo, eu conheço de combatê-los, né? Hoje o grupo político da deputada Luana Ribeiro está compondo com o prefeito Raul Filho. Votaria em um dos 3? Sim, votaria. Votaria sim. Eu honestamente teria dificuldade, mas votaria tanto... Teria dificuldade para escolher entre eles 3. Não vejo, por exemplo, vejo o candidato Marcelo Leles com um determinado preparo e esse preparo dele é um pouco maior em uma determinada área. A deputada Luana Ribeiro, através do seu pai, é um grande carreador de recursos para esse estado, então é um fator assim que pesaria muito nessa minha decisão, porque eu acredito que a pessoa precisa mostrar através de ações e não através de palavras. Mas seguramente o candidato Carlos Amasta, ele teria o meu voto se ele revesse um pouco a sua forma de agir, sem essa forma bombástica, essa forma de repente... O defeito do inteligente, Fernando, é achar que todos os outros achar que nós somos burro, sabe? E a gente tem dados, nós temos estudos, nós temos vivência e convivência, por exemplo, nesse município há muito tempo. E as coisas não são, por exemplo, da forma que ele propaga. Dos 6, então? Seguramente eu não votaria no candidato Carlos Amasta. Não votaria? De forma alguma. E votaria no Adail? Votaria no professor Adail, votaria no candidato Marcelo Leles, votaria na Luana, votaria... Escolha um. Entre professor Adail. Vamos terminando por aqui. Eu queria fazer um ping-pong super rápido contigo. O senhor é a favor do aborto? Totalmente contra. Pena de morte? Também. O senhor é a favor da legalização das drogas? De forma alguma. Suas considerações finais, candidato. Fernando, eu agradeço de coração. Eu já falei no trecho anterior da entrevista que o debate da Band, para a minha vida, ele foi um divisor de águas, que foi o primeiro espaço no começo de todo o processo em que eu tive a oportunidade de mostrar um pouco mais quem eu sou. E depois se sucederam outros espaços e tudo mais, mas esse espaço foi proporcionado pela emissora de vocês e eu agradeço de coração. Mas eu quero pedir para o eleitor palmense que coloquem cada um dos candidatos na peneira, entendeu? Observem. Não precisa votar pela história apenas, mas vote pelo candidato, pelo que ele é e não pelo que ele tem, pelo que ele possui, muito menos pelo que ele promete. O problema da sua rua, da sua quadra, o problema da iluminação, o problema da saúde, que é um problema gravíssimo que a gente precisa atuar de forma contundente, todo esse problema ele vai acabar se agravando um pouco mais se o eleitor novamente escolher o candidato inadequado. E eu quero pedir de coração a oportunidade do voto, o voto de confiança do eleitor, para mostrar que com a minha forma simples eu consigo solucionar, Fernando, muita coisa que tem aí é falta de vontade, muita coisa que tem muitos problemas dos que estão postos, que a sociedade enfrenta hoje, é falta de criatividade, é falta de honestidade. Nós precisamos resgatar a honestidade na nossa cidade, no nosso estado e principalmente no nosso país. E eu fico por aqui. O nosso muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima. Cuidado com o seu voto, ele pode se voltar contra você. Band Eleições 2012, Band
jornalismo com credibilidade.